Destaque internacional agora, um homem armado com uma faca atacou várias pessoas na saída da igreja de Notre-Dame em Nice, na França, na manhã desta quinta-feira. De acordo com a imprensa francesa, pelo menos 3 pessoas morreram, 2 delas dentro do local. Autoridades francesas falam em atentado terrorista. O jornal francês Le Parisien informa que pelo menos uma das vítimas foi degolada pelo agressor que tentou se esconder em um banheiro dentro da igreja depois do ataque. Ele foi baleado e preso pela polícia. Ainda segundo a publicação francesa, o prefeito de Nice, Christian Estrosi, teria afirmado que o assassino, enquanto era socorrido, repetia a frase Allahu Akbar, Allah é grande em português. Estrosi comparou o ataque em Nice ao do professor Samuel Paty, morto há 13 dias por um adolescente muçulmano após mostrar caricaturas do profeta Maomé durante uma aula. E sobre isso, nós temos um convidado agora em Os Pingos nos Is. Vamos conversar com o jornalista e diretor do jornal Brasil Sem Medo, Bernardo Kister. Bernardo, que é um grande estudioso de questões ligadas à cristofobia, vai conversar conosco aqui. Boa noite, Bernardo. Obrigado mais uma vez pela entrevista, pela sua presença aqui no programa. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Zé Maria Trindade, Ana, Fiuza, Augusto Nunes, é um prazer estar aqui. E é lamentável que aconteceu mais um episódio de cristofobia na França, que tem tido uma ascensão desse tipo de comportamento de ódio. Isso sim é o verdadeiro comportamento de ódio, não só um discurso, e que acometeu os franceses já repetindo o que aconteceu há 12 dias atrás com aquele professor que levantou mostrou na sala de aula aquela caricatura e foi decapitado na França, em Paris, num bairro da cidade, por um decreto de um sheik. É lamentável. Pois é, né, Bernardo? E o que se especula, queria saber de você justamente se você concorda com isso, é que a resposta do Macron depois desse caso do professor é que teria servido como combustível para esse ataque de hoje. É possível que isso tenha acontecido e você considera que foi inadequada a resposta do presidente da França nesse caso anterior do professor decapitado? Olha, Vitor, o que o Macron fez é, no mínimo, que ele deveria ter feito há muito tempo atrás. A França já há alguns anos vem recebendo, sem muito critério, imigrantes, na sua maioria, de linha muçulmana. E a França tem já zonas que eles chamam zona de não passeio, né, ou zonas que não se pode entrar, que já vigora a lei muçulmana, a lei da Sharia, onde esse cara foi executado, aquele professor, há quase 2 semanas atrás. E o Macron deu uma resposta, o pessoal não gostou, até parece que, se não me falha a memória, no Irã estavam pisando na imagem do Macron dentro de restaurantes, ficaram muito nervosos. Mas o fato é que o Macron agora está ecoando um sentimento nacional, Vitor, porque na última semana foi feita uma pesquisa pelo Instituto Francês de Opinião Pública, e eles descobriram que 79%, é um número muito alto, 79% dos franceses acreditam que os muçulmanos, ou o islamismo em geral na França, está declarando guerra ao país. Ou seja, os franceses estão muito assustados e com razão, porque eles estão vendo uma escalada desse tipo de ataque. Quando foi no meio do ano passado, o ministro do interior da França soltou um número que não foi tão divulgado para a mídia, para variar, de que ataques anticristãos subiram em 2008 de 275 por ano para mais de 1.000 todos os anos. Ou seja, eu não estou falando aqui de discursos de ódio ou discursos anticristãos, mas eu estou falando de atos físicos contra cristãos. Como nós vimos a Catedral de Nantes ou Notre-Dame, que existe ainda suspeitas, não se sabe muito bem o que aconteceu, a história está mal contada, e outras 4 igrejas nesse período foram queimadas na França por ódio à religião cristã. Ou seja, quando o Bolsonaro esteve lá na ONU e pediu liberdade cristã, pediu apreço à liberdade religiosa e falou em cristofobia, muitos jornais chiaram, né? Muitos jornais reclamaram, disseram que o Bolsonaro estava exagerando, começaram a montar as teses mais amalucadas sobre isso, mas o fato é que está se provando verdade a cada dia que passa, né, que esse fato da cristofobia é inegável. Fiuza. Pois é, Bernardo, mas o Macron é o pai dessa demagogia migratória, né? O Macron é o pai desse falso sincretismo, dessa desorganização social, né, demagógica, né, fingindo que todo mundo pode morar em Paris,
e as tensões estão crescendo lá há muito tempo. Ele está tentando compensar agora com diretrizes autoritárias diante da pandemia. Você não acha que esse grito dele pela liberdade está um pouco tardio, não? Fiuza, está completamente tardio, ou seja, ele já está, assim, ele está no meio do campo de guerra, né, praticamente com a batalha perdida, começando a levantar a bandeira chamando os soldados para a guerra. Né? É lamentável isso, porque o povo francês já se cansou dessa situação. Isso não significa que a gente vai pregar contra qualquer imigração de qualquer maneira. Pelo contrário, eu, pelo menos, eu tenho 4 nacionalidades. Eu tenho italiano, português, sírio e alemão. Ou seja, eu sou uma constituição de imigrantes, porém esses imigrantes eram feitos de modo ordenado e quando vinham ao país, se adaptavam às realidades locais e promoviam a realidade do país em que eles vieram para cá morar. Agora, não, quando muitos desses vêm, não digo todos porque muitos se adaptam, não, eles querem impor a sua visão de mundo, a sua religião, e isso significa impor a sua própria lei acima do Estado. E o Macron sempre teve esse discurso fraco, um discurso acolhedor, que por um lado acolhe os imigrantes, principalmente muçulmanos, e acaba deixando os franceses de lado. Essa pesquisa que eu disse, Fiuza, do Instituto Francês de Opinião Pública, mostra isso, são 80% da população já se sente ameaçada por esse excesso de imposição de ódio que os muçulmanos, não digo são todos, mas um grande número de ataques vem acontecendo, isso está assustando a população, ou seja, é um grito tardio e que eu espero que não seja tarde demais. Com certeza, Fiuza, você conhece aquele livro do Michel Houellebecq, O Submissão, e em que ele narra nesse livro como um muçulmano moderado, um professor acadêmico, lembra um pouco o Macron, né? Ele chega ao poder na França e ele tenta fazer uma acomodação e não consegue e se sente pressionado pelos próprios muçulmanos. Né? Ou seja, o Macron está com o machadinho já perto da cabeça dele. Eu espero que não seja tarde demais para ele ter um discurso de liberdade para os franceses. Augusto. Bernardo, além dessas duas manifestações aí de violência total, nós tivemos o caso do Charlie Hebdo, não podemos nos esquecer. Agora, o que me espanta e me incomoda mesmo é o silêncio da comunidade muçulmana, porque você sempre vai conversar com alguém, aparece sempre alguém dizendo, não, o Islã não é assim, o Corão não é assim, eles representam uma minoria, os terroristas, né, os assassinos. Só que eu não vi nenhuma manifestação, jamais, né? Manifestação contrária ao terrorismo, manifestação de rua mesmo da comunidade islâmica. Isso acontece porque eles sentem medo dos terroristas, por cumplicidade ou pelas duas coisas? Olha, Augusto, falar de interpretação das leis ou do entendimento que o Islã tem é uma coisa muito complicada. Apesar de ter esta barba que parece um jihadista, eu sou católico. Né? Apesar de ter origem síria, os meus antepassados eles eram católicos sírios. Agora a questão é a seguinte, Augusto, você nunca vai ver um muçulmano condenando. O máximo que eles podem fazer em relação a atos terroristas contra o que os muçulmanos chamam de Dar al-Harb, que seria a casa da guerra, que são aqueles países e aqueles locais que não se submeteram ao Islã, né, o máximo que eles vão fazer é o silêncio, eles não vão se pronunciar, eles nunca vão condenar, porque em algum modo eles estão aquecendo, estão concordando com aquilo, porque o Islã se divide de duas maneiras, ou seja, eles entendem o mundo de dois modos, eles dizem que tem o Dar al-Islam, que seria a casa da submissão, que são os países e os lugares que se submetem à lei do Islã, e os outros lugares, como por exemplo o Brasil, os Estados Unidos, a França, seria o Dar al-Harb, que são a casa da guerra, os lugares que estão ainda por ser conquistados, porque o Islã desde o princípio é um projeto de religião política. Então quando a gente fala, por exemplo, de islamismo radical, ou Islã não radical, não é uma diferença de qualidade, ou seja, que o cara é mais ou menos islâmico, não, ele só tem um grau de intensidade de demonstração da religião. Inclusive hoje eu publiquei, Augusto, um vídeo no YouTube, num canal, eu fiz uma reportagem sobre esse caso e mostrei esse livro que é sensacional, inclusive se vocês quiserem conhecer, escrito por esse rapaz chamado Raymond Ibrahim. Ele tem um site, chama-se Jihad Watch, que seria o observatório da jihad no mundo, e ele compreende muito bem o Islã e ele mostra como é
uma coisa necessária, intrínseca do próprio entendimento muçulmano, fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação, obviamente por mandado de um sheik, etc., para poder aumentar e conquistar o seu território. Ou seja, eles não vão condenar, né? Ou seja, eles vão ficar em silêncio ou então aprovar e reconhecer o ataque. Seguimos ouvindo aqui o jornalista Bernardo Kister. Quem faz a próxima pergunta a você, Bernardo, é José Maria Trindade. Por favor, Zé. Pois é, Bernardo, eu entendi muito bem a postura americana, e não é desse governo, mas é uma postura americana de não perdoar e não negociar com terroristas, né? A gente vê, por exemplo, eu acompanhei aqui há muito tempo, ainda no Sarney, presidente do Congresso, uma tentativa muito forte de fazer os Estados Unidos deixar o então deputado federal Fernando Gabeira ir a uma reunião da ONU, e os Estados Unidos disseram que se ele chegar lá ele seria preso. Isso porque ele participou de um sequestro de um embaixador norte-americano. Então, estou dizendo isso para mostrar que a prática do terrorismo para os americanos é imperdoável para sempre, né? E nunca negociar com o terrorismo. E a gente vê que realmente a França agora é um grande centro de uma guerra santa. Não adianta, entrou no radar e vai ser difícil. E houve ali uma chegada de imigrantes, e dói falar nisso, né? Porque nem todo imigrante é um potencial assassino ou ameaça futura, né? Então, a França terá dificuldades pela frente. Mas a minha pergunta para você, aproveitando esse nome, Brasil Sem Medo, eu já ouvi de humoristas reconhecidos aqui no Brasil dizendo que tem medo de fazer piada ou falar desse assunto, né? Você acha que deve continuar assim, sem medo é o caminho, ou, vamos dizer, não respeitar esta tendência de medo e enfrentar? Qual é o caminho? Joia, Zé Maria. Esse caso do Gabeira é assustador, né? Ele participou daquele caso do Charles Elbrick, né? Que marcou a história do país. A postura norte-americana em relação a isso, que é assim, tolerância zero para terrorismo e coisa, é a postura correta. Inclusive, eu vou aqui evocar as palavras de um cardeal católico, um cardeal maravilhoso, que eu tenho um grande apreço por ele, o cardeal Robert Sarah. Ele viveu sobre regimes totalitários quando criança, teve a sua família destruída e morta por regimes totalitários e também ameaçados pelo próprio islamismo. E ele publicou hoje, em relação a esse caso que aconteceu na França, no seu Twitter o seguinte: são palavras dele, são palavras fortes, eu admito, mas são as palavras dele e eu pessoalmente concordo. Ele disse: o islamismo é um fanatismo monstruoso que deve ser combatido com força e determinação. Ele não vai parar sua guerra. Infelizmente, nós, africanos, sabemos disso muito bem. Os bárbaros são sempre inimigos da paz. O Ocidente, agora a França, deve entender isso. Ou seja, são palavras fortes, mas que mostram o tipo de cuidado e medo, que foi a palavra muito boa que você usou, Zé Maria, em relação a esse tipo de postura que o islamismo tem tido recentemente. Desde o princípio a gente lutou, teve a Batalha de Lepanto, que foi muito importante ali, no século XVI, para conter a dominação no Mediterrâneo dos muçulmanos. Teve a Batalha das Astúrias, que Portugal foi o último ponto no Ocidente que resistiu à invasão muçulmana. Se os portugueses não tivessem resistido com o capitão e general Pérez, naquela época, lá no século VIII, nós estaríamos falando árabe, provavelmente, hoje, né? Então, infelizmente, é um tipo de medo que a gente tem que é saudável, e nem todo medo é ruim. Alguns medos são bons. Por exemplo, eu tenho medo de sair nadando inescrupulosamente no oceano, ou tenho medo de, sei lá, atravessar um rio com piranha, ou com cândiro, aquele peixe bem terrível da Amazônia, ou entrar num rio que eu não sei se tem jacaré. O medo é uma coisa que nos mantém vivos. Agora, nós, por isso, não podemos ter medo de expor, por exemplo, no meu caso como católico, a minha fé e morrer por isso. A história dos mártires da igreja é escrita com sangue, porque eles não tiveram medo, apesar das ameaças, de manifestar sua fé. Ou seja, o medo, nesse sentido, está ajustado à realidade, Zé. Ou seja, o medo que é errado é aquele que é desproporcional com a realidade. Por exemplo, você, sei lá, disparar um 38 numa barata, você está tendo um medo errado, você está maluco, né? Ou seja, você vê, sei lá, 200 tigres vindo na sua frente com fome e você fica parado num sentimento, você também está louco.
Então, assim, eu acredito que a posição dos franceses que estão com medo agora, 80% deles, é uma posição de um medo consciente, ajustado à realidade, e que estão vendo essa escalada da violência islâmica acontecer no país. Eu vi isso acontecer no interior da França, Zé. Eu tive lá ano passado, na França, em outubro, e fui no interior da França, ali na Alsácia, numa pequena cidadezinha, e eu vi essas zonas, né, zona de não passar, essas zonas em que você, como um ocidental cristão, e eu ando sempre com uma cruz aqui, você não pode entrar se você não for reconhecido pela comunidade, ou seja, já existe um Estado dentro do Estado. Até onde isso vai? Então, resgatando aquela pergunta que foi feita muito bem pelo Fiuza, eu acho que o discurso do Macron está vindo muito tarde. E os franceses já estão começando a olhar a Marine Le Pen com outros olhos, porque ela representava para a comunidade francesa uma postura mais firme contra esse tipo de problema que eles estão tendo lá agora com o islamismo radical. Ana Paula, sua pergunta. Bernardo, eu ia te perguntar exatamente sobre o cardeal Robert Sarah, que eu gosto muito, sigo também, eu também sou católica, então acompanho bastante as publicações dele. E dentro disso que você acabou de falar, né, sobre o medo, sobre o que o cardeal Sarah falou hoje, ou seja, ele colocou as palavras certas onde elas tinham que ser colocadas diante dessa situação. E aí muita gente, na nossa posição de católico, não gosta de criticar o líder máximo da nossa igreja, que é o Papa, mas morando aqui nos Estados Unidos, a gente vem de um antigo presidente, uma relação daí do pilar, né, que defende a liberdade no Ocidente. Os Estados Unidos, de uma relação de Ronald Reagan e João Paulo II, onde eles deram nomes aos bois, ou seja, o comunismo chamava Evil Empire, o Império do Mal. Você não acha que dentro desse contexto todo que você falou, você não acha que o Papa, apesar dele hoje ter se pronunciado, ele não teria que ser um pouco mais incisivo, assim como o cardeal Robert Sarah tem sido mais incisivo nesse contexto da proteção da religião no mundo? Ana, por um lado, assim, vamos dizer, pessoalmente, o que eu gostaria que fosse feito era uma nova cruzada. Eu vou dizer bem sincero, mas, bom, nesses dias isso eu acho que é quase impossível a gente pensar isso, porque não existe nem mais exército papal, mas brincadeiras de lado, a personalidade do Papa Francisco é muito diferente de todos os outros papas que a gente teve em 2000 anos de igreja. Os papas que nós tivemos sempre foram europeus, na sua maioria italianos, né, principalmente nos últimos séculos da igreja, e o Francisco não. Ele é Bergoglio e ele veio lá da Argentina, de origem italiana. E o latino-americano, Ana, por excelência, é da política da acomodação, né? De tentar não buscar conflito, de tentar deixar lá para ver como é que fica, é desse tipo de comportamento. E o Francisco vem de um tipo de formação teológica diferente dos outros. Por exemplo, o próprio João Paulo II teve a sua família vítima do próprio comunismo na Polônia. O Bento XVI foi forçado a entrar na juventude hitlerista pelo regime. Os dois papas anteriores foram vítimas dos regimes totalitários na Europa. E os dois eram grandes opositores destes dois regimes. Os papas anteriores também, né? Agora, o Francisco não, ele nasce ali numa família de classe média alta ali em Buenos Aires, e nunca sofreu esse tipo de agrura, né? Se não, vamos dizer assim, pelo Pinochet, mas Pinochet não, desculpa, da ditadura argentina ali, em que ele não foi tão vítima daquele regime, ele viveu muito bem. Então ele tem um outro tipo de entendimento. O que eu acho sim é que deveria ter pronunciamentos talvez mais frequentes ou talvez mais fortes, né? Agora, o que eu costumo dizer em relação, às vezes, a algumas cobranças que a gente faz do Papa como eu posso dizer, eu digo mais ou menos dessa maneira assim, que o Papa não é o Datena, o Papa não é o Pingos nos Is, o Papa não é o jornalista, né? Ou seja, ele não tem de estar comentando todos os assuntos todo dia, porque ele tem uma igreja com 1,5 bilhão de fiéis, com 194 países, com 3 mil bispos, sei lá quantos mil padres, né? E uma coisa complexa de várias línguas e culturas. Então, se ele tivesse que comentar todos os assuntos, ele não faria outra coisa. Porém, um assunto grave como esse que aconteceu na França ou as igrejas no Chile, os fiéis esperam um tipo de comportamento acolhedor, uma palavra de esperança, uma palavra, às vezes, de condenação também forte, como fez o Sarah. Então, no meu entendimento, assim, às vezes falta um pouco mais
de um espírito bélico, militante, no sentido da palavra mesmo, de soldado, né, do Papa Francisco. Isso não significa que a gente vai renegá-lo, coisa do tipo, mas essas observações têm que ser feitas com essas lacunas que às vezes são deixadas e os fiéis ficam ansiosos e, né, às vezes vem o Papa comentando sobre a Amazônia ou sobre um plástico ou coisa do tipo, enquanto que os fiéis estão, de certo, mais preocupados com a morte das pessoas ou coisas que vão nesse sentido. Ana? Perfeito, nós ouvimos aqui então Bernardo Kister, jornalista, diretor do Jornal Brasil Sem Medo. Obrigado pela entrevista mais uma vez, Bernardo. Uma boa noite para você, até uma próxima, um abração. Obrigado, Vitor Brown, obrigado a todo mundo. É um prazer falar aqui aos Pingos nos Is. Eu sou fãzaço de vocês. Vocês são muito bons, obrigado. Sempre às ordens. Imagina, a gente que te agradece, Bernardo. Agora são 6h55. Queremos ouvi-lo também, Augusto, suas considerações sobre esse episódio de hoje. Eu conversei nos anos 80, quando trabalhamos juntos, 80, 90, trabalhamos juntos no Estadão, eu conversava com o Paulo Francis, muito inteligente, e eu fiz o seguinte comentário, eu falei, olha, agora que acabou a Guerra Fria, eu acho que o mundo vai viver tempos mais tranquilos e tal. E o Francis me chamou a atenção, foi o primeiro que eu ouvi dizendo isso, me chamou a atenção para o novo perigo. Ele disse assim, olha, presta atenção no fundamentalismo islâmico. Esse era um problema que não me preocupava. E ele também fez um comentário que vale a pena repetir agora. Todas as guerras, com exceção das 2 guerras mundiais do século passado, tiveram motivação religiosa. Todas. Com exceção das 2, repito, que tiveram uma motivação mais econômica, tal, tinha política também, mas, sobretudo, você tem a economia por trás daquilo. Né? Dessas 2 guerras mundiais, que foram as maiores, ofuscaram as anteriores, que foram determinadas por razões religiosas. Acho um perigo você deixar, como eu já comentei ontem de passagem, você deixar que essa cultura se imponha de tal forma que as pessoas usem a tal burca que te esconde. Isso não existe. Você viver na clandestinidade. Ninguém vai te identificar e você passa por aeroportos. Daí a comunidade islâmica, como bem lembrou o Bernardo, ela protege os que destruíram, aqueles árabes que destruíram as Torres Gêmeas, eles treinaram nos Estados Unidos, protegidos pela comunidade muçulmana. Então é hora de tratar com mais rigor. Isso aí o Brasil tem que prestar atenção, ainda não vive esse problema, mas todo mundo está exposto a ele por um motivo muito simples. Os muçulmanos acham que quem não é muçulmano é infiel e não merece viver. Ponto. É disso que se trata. Então vamos acabar com essa demagogia de não, acolhemos todo mundo, vírgula, que queira se adaptar ao nosso estilo de vida. Claro que pode em casa viver como quiser, então, mas não pode impor o estilo de vida deles, a religião, tá? Porque senão você entrega todos os seus direitos, a tua individualidade aos estrangeiros. Isso não existe.